Na Band FM, quem ama não esquece. A gente nunca sabe quando será o último adeus. E mesmo que soubéssemos, a verdade é que nunca estaríamos preparados para ele. Principalmente quando tudo acontece da maneira mais inesperada do mundo. No final, o que nos resta é juntar os nossos pedaços e seguir em frente, seja como for. Eu tinha acabado de entrar no meu emprego novo. Era um laboratório farmacêutico e, como eu era formada em Direito, fui para cuidar da parte jurídica do lugar. Foi lá que eu conheci o Abu. Ele era tão bonito e tão inteligente. O que eu posso dizer é que eu me encantei por ele de uma maneira muito rápida. Aos poucos a gente foi se aproximando e ali começou a nossa história. Depois de alguns meses, nós já estávamos de casamento marcado. Pode até parecer uma loucura para você que de repente está ouvindo a história, mas eu já senti há muito tempo que o Abu era o homem da minha vida e que ele também se sentia da mesma forma. Por isso a gente não via motivo para não começar a construir logo o nosso futuro juntos. O tempo foi passando e eu engravidei do nosso primeiro filho, o Samir. Ai, que momento especial nas nossas vidas. Eu nem sei explicar direito. Formar a nossa família e estar vivendo tudo aquilo ao lado do homem que eu mais amava e que tinha escolhido para viver o resto da minha vida era um verdadeiro sonho. Depois de alguns anos, veio também a nossa caçula, a Rafa. Ela veio para completar a nossa família, a nossa felicidade. Eu me sentia a mulher mais feliz e realizada do mundo. Além de tudo ir bem na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, tudo também estava maravilhoso. O meu marido, que era médico cardiologista, estava ganhando cada vez mais prestígio e reconhecimento com o trabalho que ele fazia. E começou a ser convidado para muitas palestras, congressos no Brasil e no mundo. Eu tinha tanto orgulho de quem ele tinha se tornado. Além de um marido maravilhoso e um pai incrível, o Abu era também um grande profissional. Sabe quando você vive um conto de fadas? Era essa a minha vida. Mas um dia, tudo veio abaixo. Era um dia normal como um outro qualquer. 31 de outubro de 1996. O Abu já estava acostumado a viajar bastante a trabalho e nesse dia ele ia para o Rio de Janeiro. Eu fui deixá-lo no aeroporto, já que eu tinha uma consulta no dentista que ficava bem pertinho de lá. E como sempre, eu me despedi, dei um beijo e um abraço. Tudo normal. Como se fosse só mais uma despedida rotineira, comum. Eu só não podia imaginar tudo o que ainda ia acontecer naquele dia. Depois que o Abu foi para a sala de embarque, eu e o meu filho ficamos olhando os aviões no aeroporto. O Samir estava entretido com todo o movimento, os aviões indo e vindo, subindo e descendo em alta velocidade, e nós ficamos ali por alguns minutos. Depois eu fui para minha consulta no dentista, mas assim que eu entrei no carro e comecei a dirigir, eu ouvi um barulho muito alto. Um barulho como eu nunca tinha ouvido antes. Um barulho que eu nunca vou esquecer da minha vida. Parecia uma explosão, eu não sei. Eu só sei que eu senti um arrepio gelado em todo o meu corpo e uma sensação muito ruim. Foi quando eu olhei pelo retrovisor e vi uma nuvem de fumaça preta subindo, cobrindo o céu. Eu lembro que a primeira coisa que passou pela minha cabeça era que algum posto de gasolina poderia ter explodido ou algo parecido. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria que aquele dia já tinha se transformado no pior dia da minha vida. Mesmo impressionada com o que eu tinha visto e ouvido, eu continuei no meu caminho para o dentista. Ele, que já era um conhecido, quando me recebeu, a primeira coisa que me perguntou
foi se eu tinha visto sobre o acidente que tinha acontecido. Sobre o avião que tinha caído perto do aeroporto. Como assim um avião caiu? Eu tinha acabado de sair de lá, eu tinha acabado de deixar o meu marido lá. Que avião tinha caído? De repente eu fui ficando tonta. Eu não sei dizer a cor que eu fiquei. Não sei. Eu só sei que eu comecei a sentir o chão indo embora e as minhas pernas começaram a amolecer. O dentista ficou preocupado, sem entender a minha reação. E eu expliquei que o Abu estava indo viajar naquele momento. Mas foi aí que ele me tranquilizou, dizendo que o avião que tinha caído estava indo para Brasília e não para o Rio de Janeiro, que era o destino do Abu. Nossa, olha, por um minuto eu respirei aliviado. Mas eu também fiquei com muita dor no coração, pensando em todas as famílias que naquele momento estariam tão angustiadas como eu estava alguns segundos atrás. Imagine, ninguém ainda tinha muitas informações sobre o que tinha acontecido. Acidente aéreo é uma coisa tão incomum, mas todo mundo sabe como pode ser fatal. Eu passei aquela consulta toda com um nó na garganta, pensando em quem teria perdido pessoas queridas naquela tragédia. Logo que eu saí do dentista, eu liguei o rádio e não se falava em outra coisa. Todo mundo estava noticiando o acidente, falando sobre fogo, destruição, bombeiros, polícia. Algumas informações ainda estavam meio desencontradas. Naquela época, mais de 25 anos atrás, a gente não tinha celular com internet como hoje em dia, né? Então as informações muitas vezes demoravam para chegar. Até que de repente veio uma notícia. E aquela foi a notícia que mudou a minha vida. E atenção, uma correção. O voo não seguia para Brasília, como dito anteriormente. A aeronave que caiu nesta manhã ia de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ali, o meu chão desabou de vez. Eu não queria pensar, eu não queria acreditar, mas o homem da minha vida poderia ter ido embora para sempre. Mas podia não ser. São tantos voos que saem de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? O tempo todo, todos os dias. Não podia ser, ele não podia. Ao mesmo tempo que eu estava completamente desesperada, eu tentava manter a compostura porque eu não queria assustar o meu filho que estava comigo no carro. Eu tinha que manter a calma e ficar firme e forte até conseguir chegar em casa. Eu ainda não tinha certeza de nada, nem qual era o avião que tinha caído. Então, quando eu cheguei em casa, eu deixei os meus filhos com a minha funcionária e liguei correndo. Liguei correndo para o aeroporto, mas ninguém atendia. Então, com muito medo, eu liguei para o local onde o Abu ia participar do congresso no Rio de Janeiro. E assim que me atenderam, eu já percebi um tom de voz diferente quando eu perguntei se o Abu estava lá, se ele tinha chegado. Foi ali naquela ligação que eu tive a confirmação de tudo. Quando a voz do outro lado da linha me disse que tinham mandado o motorista para buscá-lo no aeroporto, mas o voo dele não tinha chegado ao Rio de Janeiro. E foi ali, foi assim, que eu soube que eu tinha perdido o homem da minha vida. Mais uma vez eu entrei em desespero sem saber o que fazer ou como agir. A minha primeira reação foi ligar para minha mãe. As crianças não podiam ficar sabendo assim. Eles eram muito novos, o Samir tinha 7 anos, o Rafa só 4. Quando a minha mãe atendeu, ainda sem nem imaginar o que estava acontecendo, a primeira coisa que ela me perguntou foi se eu tinha visto o acidente horrível que tinha acontecido. Eu estava tão em choque, eu estava tão em órbita, que eu respondi na hora, sem nem fazer rodeios, que o Abu estava lá. A minha mãe ficou totalmente muda. Ela adorava o meu marido. Foi o meu pai que pegou o telefone para entender o que estava acontecendo. E aí sim eu consegui explicar com mais calma e pedir para que eles viessem para minha casa para cuidar dos meus filhos
e os deixassem longe da televisão. Quando eles chegaram, eles pegaram os meninos e foram passear. E aí foi o momento em que, enfim, eu me permiti desmoronar. Eu só conseguia gritar e chorar. Foi angustiante ter que lidar com aquilo sozinha e ter que me manter firme o tempo todo com aquele caos acontecendo, com aquela agonia, com a falta de informações. E de repente, com a confirmação. Que dor! Que dor, meu Deus! Nós tínhamos planos, nós tínhamos tantos planos. O Abu era um homem querido por todos, tão carinhoso, tão companheiro. Eu só conseguia pensar em como seria dali para frente sem o meu marido, sem o homem da minha vida. E por quê? Por quê? Eu acompanhava as notícias pela TV, que transmitia tudo ao vivo sem parar. E logo começaram a falar o nome dos passageiros. Um por um. E lá estava. Lá estava o nome do meu marido. A partir daí, o meu telefone começou a tocar sem parar. Muitos amigos conhecidos, colegas ligando. E de repente a minha casa também começou a encher de gente. Todo mundo desesperado, desolado com a notícia. Os dias foram passando e eu fui conhecendo outros familiares das vítimas daquela tragédia. Eu lembro como se fosse hoje a dor que eu senti quando eu vi tantas pessoas passando por aquele mesmo luto que eu. O acidente tinha deixado 99 mortos. 99 famílias chorando a mesma dor. Infelizmente, nós não tivemos ajuda e nem orientação alguma do que fazer ou como proceder diante de tudo aquilo. Todo mundo estava perdido. A gente já não estava bem por perder pessoas que nós amávamos e ainda ninguém da empresa nos acolhia ou nos ajudava. A gente não sabia nem com quem falar. Por isso, todos nós decidimos nos juntar para lidar com aquilo e fundamos uma associação para resolver todos os problemas burocráticos. Para minha surpresa, eu fui eleita presidente da associação e peguei aquilo como uma missão para mim. Eu precisava erguer a cabeça. Eu precisava ajudar de alguma forma. Todas aquelas pessoas eu precisava ajudar. E quem mais viesse a sofrer como a gente estava sofrendo, pelo mesmo motivo. Assim surgiu a Abrapava, a Associação Brasileira de Parentes e Amigos e Vítimas de Acidentes Aéreos. Com o apoio de todos aqueles que perderam alguém naquele dia, além de especialistas e também advogados. Até hoje, nós seguimos na luta ajudando o Brasil a criar leis, a melhorar ainda mais a supervisão dos voos para que eles sejam cada vez mais seguros. Sobre o meu marido, o Abu era um homem maravilhoso. Educado, amigo, carinhoso, extremamente espirituoso, dedicado à família, bem-humorado, tão inteligente e tão esforçado. Ele tinha só 45 anos e ele estava no auge da carreira. Nós estávamos juntos há 10 anos e como nós éramos felizes, viu? Nós éramos tão felizes, tão apaixonados, meu Deus. Nós estávamos juntos há 10 anos. 10 anos. Eu vivi um luto muito difícil e doloroso. E eu precisei de ajuda com psicólogos, terapeutas, para mim e para os meus filhos também. Foram alguns bons anos para que eu tivesse a certeza de que nós estávamos bem e que tínhamos o direito de ser felizes. O tempo passou. Já vamos para 28 anos do acidente em outubro. As vidas foram refeitas, os filhos foram criados, formados, com saúde. Mas a saudade, essa será eterna.